Olá, meninas, tudo bem com vocês? Estou feliz por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando informação, compartilhando conhecimento, aprendendo mais, né? E eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam aprendendo, que é o mais importante para mim, tá? Hoje nossa aula vai ser bem dinamizada, vai ser bem interativa. Nós vamos trazer um pouquinho da minha vivência, do que eu vivi, minha experiência, e vai ser bem pontuado. Eu acho que é bem relevante essa informação. E antes de iniciar essa aula, você já sabe, né? É a mesma coisa de você fechar um olho assistindo minha aula e você já lembrar dessa expressão. Se você está aqui sem nenhum caderno, sem nenhuma caneta, sem nada de algum tecido que você possa anotar as informações contidas nesse vídeo, por favor, dê uma pausa, vai lá, pegue sua caneta, pegue o seu caderno, mas não deixe de criar este hábito de estar anotando essas informações, tá bom? Porque você cria uma forma de assimilar esse conteúdo ao seu cérebro, a sua realidade que você está vivendo. E fica bem mais dinâmico e fica bem mais absorvível, fica bem mais fácil de absorver. É melhor esse termo, esse outro aí eu nem sei de onde eu tirei, então vamos lá. Então eu vou trazer aqui, antes de iniciarmos nossa aula, eu vou trazer erros que eu já cometi ao aderir um produto. Nossa, professora, você já errou? Como assim? Não acredito. Sim, eu já errei N vezes, e aprendi muito com o meu erro. Eu sou um tipo de pessoa que eu erro, assumo que eu errei e melhoro diante daquela realidade que eu vivenciei. Eu já fui um tipo de pessoa que adquiria um produto sem sequer conhecer a fundo os princípios ativos, e eu tinha uma visão um pouco delimitada. Eu tenho uma experiência prática bem longa, porque eu já atendia no meu quarto período do curso de estética. Então, eu já atendia, eu já fazia procedimentos. Eu vim entrar na clínica de estética que eu trabalhei, estagiei um ano antes de me formar. Então, antes disso, eu vivi uma experiência nua e crua diante daquilo que eu estava vivendo, a minha situação. Então, assim, eu adquiri produtos que eu não precisava adquirir, tive um prejuízo de certa forma por comprar alguns produtos que estavam de promoção, e quando eu recebi o produto, a validade estava bem perto. Não iria utilizar aquele produto de maneira tão efetiva, não iria aproveitá-lo. Então, tudo isso são pontos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu fui comprar um creme de massagem, para massagem modeladora. E aí, quando eu fui adquirir o produto, eu pedi para a vendedora me mandar as fotos dos produtos que ela tinha. E aí eu olhei os ativos e gostei muito dos ativos. Só que nesse período eu não tinha tanto conhecimento sobre os ativos, porque eu estava iniciando a faculdade e não tinha visto essa parte da disciplina que ensinava, né, essa base de princípio ativo que a gente entende. Então, eu comprei o produto porque eu olhei assim para ele, nossa, ele é coringa, ele tem ativos que dá para fazer lipólise e tem ativos que eu posso utilizar para celulite. Então vai dar super certo para utilizar em 2 tratamentos estéticos, tanto para celulite como para gordura localizada. Então eu vou comprar esse produto. Falei, não, eu quero esse produto e me mande o produto. E aí a vendedora foi e me mandou o produto. Ótimo. Quando o produto chegou aqui para mim, o produto, que é aqui para mim não, na época, né, chegou para mim, a base do produto era um produto para drenagem linfática. Então, para mim, não teria tanto a utilizar, ele não era tão coringa, porque os ativos dele compensavam para utilizar tanto em tratamento para gordura localizada como para celulite, só que a textura do creme era uma textura que era utilizada para drenagem linfática. E no creme, que eu não vou mostrar o creme, né, que eu não vou falar sobre ele, tinha um nome, que ele era recomendado para drenagem linfática. Então, assim, o que foi que eu errei? Eu não errei nos ativos.
eu errei na textura do creme, que eu precisava ver a textura desse creme. Então, quando vocês vão adquirir um produto, vocês olham o ativo, olha sim o ativo, mas você precisa também ver a textura do produto. Olha, se ele é um pouco mais fluido, você vai usar ele mais para drenagem linfática. Se ele é um pouquinho mais deslizante para massagem relaxante, se ele tem uma consistência bacana, você dá para utilizar em massagem modeladora. Mas isso também eu tenho que olhar na textura. Então a textura ela não deixa de certa forma em alguns quesitos de ser avaliada. Ele era um creme totalmente fluido. Então, quando eu tentei fazer massagem modeladora, mas eu não tive tanta resposta bacana porque ele absorvia muito rápido e eu tinha que ficar repondo muito e não dava hiperemia, não ficava bacana. Eu sei que eu não gostei. Para mim foi um prejuízo, porque eu comprei, assim, um prejuízo entre aspas, porque eu não soube, né, avaliar todos os critérios para ter comprado esse produto. Que não é ensinado, meninas, não é ensinado na instituição como vocês compram. Isso não é ensinado. Mas eu quis trazer essa proposta para mostrar para vocês sobre isso. Então, outro detalhe, comprar um produto porque está em promoção, mas eu preciso ver a validade. É interessante vocês avaliar a validade, ver se tem um tempo maior de durabilidade. Às vezes está com preço muito em conta, porque vai vencer daqui 6 meses, aí você vai lá e compra 5 produtos. Então, você vai ter um prejuízo de certa forma. Então, avaliar a validade, a consistência, se ele vai ser um produto que você vai utilizar em várias coisas, não vai ser um produto que você só vai usar lá uma vez na sua vida, tá bom? Então, tudo isso são pontos para vocês adquirirem os produtos de vocês. Professora, vou fazer limpeza de pele, eu queria comprar um kit completo. Às vezes você não precisa ter um kit completo, vocês precisam de alguns utensílios. Então eu mudei muito minha concepção sobre isso, porque antes eu não tinha essa visão. E hoje é o que eu mais passo de informações para as minhas alunas. Outro detalhe, professor, eu só gosto da marca tal. Tá, por que você só gosta daquela marca? Ah, é porque eu gosto dela. Ah, eu vi uma professora que disse que ela era muito boa. Tá, e as outras marcas? Nós temos N marcas no mercado da estética, N ativos. Por exemplo, tem uma marca que eu gosto mais dela de produtos corporais, já tem outra que eu gosto muito dos produtos dela facial, já não gosto tanto dos produtos corporais. Então, eu consigo hoje ter uma gama de produtos que tem as suas funções respectivas para o meu tratamento e consigo trabalhar com o que eu tenho de maneira efetiva sem precisar ter um monte de produtos para tratar cada coisa. Ficou clara essa especificação? Porque isso é que é o erro comum. Você compra um kit de tratamento corporal. Aí você compra vários utensílios que você não precisa necessariamente de todos eles. Sendo que se você adquirisse somente um produto que vai te potencializar no resultado, já seria o suficiente. E eu conheço colegas que compraram kits e kits de tratamentos corporais, os tratamentos venceram porque elas não utilizavam os produtos e tiveram um prejuízo. Então, dentro desse contexto, essa abordagem minha inicial nesse vídeo é para a gente entender e evitar possíveis erros. Por você, vi uma pessoa falando que isso seria bom, mas sim, realmente é bom. Vamos olhar os ativos, vamos olhar a textura do produto, beleza? Eu trouxe aquela proposta de apresentação falando da diferença dos dois serum que eu tenho. Um é para pele acneica e o outro é para rejuvenescimento. E a textura do produto muda totalmente. Então, se eu vou usar um produto, por exemplo, eu trouxe esse, que eu achei bem bacana. Deixa eu só pegar aqui rapidão. Fica aí, não sai daí não. Eu tenho esses dois produtos aqui, ó. Dois produtos. São os mesmos produtos, mas o que muda nele é a textura. Por exemplo, esse daqui, a textura dele é mais pastosa, ele é mais para pele seca, a textura dele é mais densa. Já esse daqui, ele é para todos os tipos de pele, ele é bem mais fluido, ele é bem mais leve, comparado à textura desse. Então, é o mesmo produto, o mesmo ativo, a mesma função de ação, porém o que vai variar
É a textura. E isso também é algo que nós avaliamos dentro do nosso atendimento. Por exemplo, esse meu shampoo, eu quero falar shampoo toda vez que eu pego ele. Esse meu sabonete, ele é um sabonete gel, a base dele é de gel. Então, ele não faz espuma, ele não faz espuminha. Então, ele é ótimo para pele oleosa. Pele oleosa, se você usa um produto que faz espuma, aquele produto, ele absorve muita oleosidade dessa pele. Então, consequentemente, ela terá um efeito rebote. Então, também tenho que avaliar esses princípios, a base do produto, a textura do produto. Então, se sua pele é oleosa, você vai utilizar um produto que a base dele é bem mais grossa? Não, você vai utilizar um produto que é bem mais fluido, bem mais fluido. Se você soa muito, você vai usar um produto desse? Não, você vai usar um produto bem mais fluido. Então, conseguiram entender mais ou menos isso? Então, além disso, a gente avalia isso de textura. Textura também é algo avaliado dentro dos tratamentos estéticos faciais, tá bom? Então, vamos agora para nossa aula. Fiz esse resumão, falei um pouquinho sobre meus erros. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para nossa aula. Hoje nossa aula vai ser bem bacana. Todas as aulas são boas, mas essa de hoje é especial para mim. Então, não tenha mais dúvidas. Por quê? Vamos lá, hoje é o dia de não tenha mais dúvida. Para você selecionar o ativo a ser usado, é necessário entender como ocorre a formação da patologia e como, nesse contexto, a utilização desse ativo poderá ser empregada. Então, eu entendo o tipo de pele, por que essa pele é oleosa, os fatores que influenciam. Dentro desses fatores que determinam, eu sei que eu não vou utilizar um produto com a base mais espessa. Por quê? Não vai receber tão bem essa pele. Então, eu vou usar um produto de base mais fluida. Vamos para a parte de visagismo aqui. Vamos sair de química para estética, para maquiagem. Vamos lá. Numa pessoa que tem uma pele oleosa, você que é maquiadora, você vai usar uma base que ela é bem mais pesada, que ela é carregada de óleo? Não, por quê? Por mais que você sele essa pele, ela sempre vai ficar com a textura de oleosa. Então, você vai usar uma base, o quê? Uma base mate para uma pele oleosa. Por quê? Ela não vai ficar com aspecto oleoso, ela vai dar uma matificada, ela vai ficar com aquela textura bem mais sequinha. Então, essa é a diferença também no produto que você vai utilizar para o tratamento. Se eu vou utilizar um produto para o tratamento de acne, eu preciso entender o ativo, a composição desse produto de um apanhado geral. Se eu vou utilizar um tratamento para gordura localizada ou para celulite, eu preciso também entender o ativo e a forma como eu vou empregar esse tratamento, tá? Então, lembrando que essa observação é bem relevante, que dentro deste tratamento, dos tratamentos estéticos que eu vou direcionar hoje para o corporal, nós não utilizamos somente os princípios ativos, e sim um conjunto de associação que possibilitará uma melhor performance nesse atendimento. Então, quando eu falo de tratamento estético, meninas, eu não falo de tratamento estético isolado, eu falo de um conjunto. Mas esse conjunto eu preciso ter um ativo indicado, eu preciso ter uma técnica manual recomendada e uma eletroterapia efetiva. Além disso, meu cliente precisa mudar hábitos e fazer atividade física. É um conjunto de possibilidades que vão participar nesse contexto do meu tratamento. Eu não trabalho de uma forma isolada, achando que somente um produto vai resolver um problema. Óbvio que eu não sou hipócrita, mas nós precisamos entender que é um apanhado geral que faz o sentido nesse tratamento ter efetividade, tá bom? Então, eu trouxe hoje duas situações, o fibroedema geloide e a flacidez tissular. Então, o fibroedema geloide, ele é um distúrbio, uma alteração fisiológica que acomete nosso tecido, conhecida popularmente como celulite. Então, coloca aí para mim nos comentários de hoje do YouTube, o que é o FEG? O que é o FEG? Como nós conhecemos popularmente o FEG? Nós conhecemos popularmente o FEG como celulite. Então, é denominado como fibroedema geloide. Então, o fibroedema geloide, ele apresenta nesse aspecto. Então, aqui eu tenho um aspecto do fibroedema geloide. Não irei entrar ao mérito de explicar todo o processo fisiológico dele, tá bom?
vou fazer um apanhado de um resumão geral para vocês entenderem o que eu quero passar de informação. Então, aqui é o aspecto do fibroedema geloide. Aqui é o aspecto do meu tecido sem a presença dele. Então, aqui eu tenho uma alteração na proporção do meu adipócito, ele tem uma hipertrofia, consequentemente eu tenho um comprometimento dos capilares sanguíneos e linfáticos que estão trabalhando dentro desse contexto, na nossa derme e epiderme, ou tela subcutânea. Então, eu tenho um comprometimento de vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Consequentemente, eu terei o quê? Eu terei um aumento de líquido nessa região e toxinas. Lembrando que o sistema linfático ele trabalha para reduzir as toxinas no local. Lembrando que o sistema circulatório sanguíneo, que nós temos as nossas veias, é responsável por levar ao que para esse tecido? Nutrição tecidual. Então, se eu tenho duas estruturas, minhas veias e meus capilares linfáticos comprometidos, eles estão como se fosse aquela mangueira que a gente faz um nozinho que não passa mais água. Então, elas começam a ser afetada o seu processo metabólico. E aí vem esse aspecto de ondulação nesse tecido. Ótimo. Professora, eu preciso entender isso? Sim, porque posteriormente vocês irão selecionar tratamentos. Quando nós vamos selecionar tratamentos, o curso técnico, ele te dá a base de você só aplicar os tratamentos estéticos. Porém, quem é minha aluna já sabe que eu não gosto de te ensinar passo a passo. Eu gosto de fazer vocês entenderem o porquê que vocês estão fazendo isso. Então, eu trabalho com esse dilema. Eu entendo o que eu estou fazendo. Então, nós temos vários erros, infelizmente, no mercado de Imperatriz, por alguns profissionais técnicos em estética que desconhecem como proceder diante de um tratamento estético. E um tratamento estético, vocês percebem agora que nossa área ela vai muito além de só passar um creminho no tecido. Então, nós hoje temos essas ferramentas de estudo que nos disponibilizam informações para proceder diante dos nossos atendimentos. Então, quando eu, Arielle, vou selecionar um atendimento, meu atendimento ele não parte somente dos ativos que eu vou utilizar, é um contexto. Mas o critério de seleção desse ativo está totalmente direcionado a esse processo de formação. Por quê, professora? Eu preciso entender como é que acontece a patologia para selecionar o ativo que eu vou utilizar. Então, lembram que o que facilita a permeação desse ativo? A melhor nutrição desse tecido, ou a melhor hidratação desse tecido. Então, imagina, esse tecido aqui está totalmente desidratado. Como é que eu vou conseguir ofertar isso para essa cliente? Então, tudo isso, se esse tecido está desidratado, eu vou ter o quê? Uma dificuldade na permeação dos ativos. Então, vocês começam a perceber que eu preciso entender dos mecanismos bioquímicos dos meus ativos para me poder aplicá-los. Então, nesse contexto, aplicar qualquer produto nessa pele, ela não terá uma resposta tão boa. Professora, então como é que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Então, nós vamos conversar sobre isso agora. Calma. Então, antes de tudo, todos os tratamentos estéticos, se você é minha aluna já sabe, sempre iniciamos com o quê? Com uma drenagem linfática. Nessa drenagem linfática, você pode utilizar ativos nesse creme que serão responsáveis por interagir bioquimicamente com aquele tecido e transmitir uma resposta positiva. Então, dentro desse contexto, você irá sim utilizar um ativo, mas você tentará melhorar essa permeação dele. Então, inicialmente, o que nós faríamos? Higienizaríamos esse tecido, não é verdade? Um tecido menos higienizado, um tecido com toxinas, um tecido com várias camadas de células mortas, ele é mais fácil para permear ativo? Sim ou não? Responde aí para mim nos comentários. Um tecido que eu não higienizo, um tecido com uma grande camada de células mortas, é mais fácil de permear ativos? Sim ou não? Responde para mim nos comentários. Óbvio que não. Então, se nesse tecido aqui eu tô com uma camada de células mortas, eu tenho que higienizar essa pele,
O ato de você higienizar já ativa, de certa forma, a circulação sanguínea local. Então, ativando essa circulação sanguínea, você vai ativar o metabolismo local. Quando você faz isso, o que ocorre? Aumenta o retorno venoso e eu tenho uma maior permeação do meu ativo. Ele consegue chegar aonde ele deve chegar, beleza? Ele chegou ali, ele vai executar o que? O seu mecanismo de ação. Eita, professora, gostei. Ele fazendo isso, o que vai acontecer? Então, vamos lá. O meu ativo entrou nessas camadas sanguíneas, ou na camada mais profunda da pele. Então, o meu ativo dentro do meu produto, aqui está o meu produto. Dentro do meu produto, eu tenho extrato de cavalinha, eu tenho castanha da Índia e eu tenho menta piperita. O tecido que tem fibroedema geloide, anotem aí como observação, é de forma bem resumida. Um tecido que tem fibroedema geloide é um tecido subnutrido. Por quê? Porque o transporte de sangue está em déficit e o transporte da linfa também está em déficit. Como assim, professora? Lembram o que foi comprometido? Os capilares sanguíneos e linfáticos. Então, se eu tenho esse tecido que está subnutrido, eu tenho um tecido, observação, com mais presença de líquido, toxinas e o quê? E resíduos metabólicos. E tem uma subnutrição. Então, percebam, observação, uma pele que ela é subnutrida, ela é uma pele amarelada, é uma pele sem coloração, é uma pele sem vigor. Por quê? Seus níveis de nutrição estão em déficit. Então, o que eu vou fazer de recurso? O que eu devo utilizar de recurso, professora? Eu devo utilizar ativos que vão dar um choque de ânimo naquela região afetada. Então, eu tenho o extrato de cavalinha. O que esse extrato de cavalinha faz? Vamos lá, deixa eu pegar minha caneta. Ele vai aumentar a atividade diurética e remineralizar o tecido. Eita, então se tem água retida nesse tecido, vai reduzir a concentração de água. Sério? Isso mesmo. Ele vai permitir o quê? A eliminação de substâncias tóxicas. Lembram que tem o que nesse tecido? Toxinas. Então ele vai acelerar essa eliminação. Ela vai fazer o quê? Vai auxiliar no transporte da circulação sanguínea, ou seja, ela vai equilibrar aquele tecido que está em desordem, vai manter a homeostase, que é o equilíbrio da produção dessas substâncias. Quer dizer, professora, que esse ativo vai fazer isso tudo? Isso é o que você está explicando? O mecanismo de ação quando esse ativo entrar em contato com essa pele. Por quê? Que quando você vai fazer uma massagem modeladora e aplica o produto, a sua pele fica vermelha? Porque o ativo está interagindo com o seu tecido. Então, vamos lá. Fechou isso. Se eu tenho um tecido que está totalmente afetado, esse processo de circulação, as substâncias metabólicas estão estagnadas, esse ativo será eficaz ou não? Sim! Nesse produto aqui nosso, tem cavalinha e tem extrato de castanha da Índia. Uma característica de um tecido que tem fibroedema geloide, que é a celulite, é um tecido inflamado. Por quê? Ele está comprometido e os nossos neurotransmissores estão mandando informações dizendo para as nossas células que fazem o processo de desinflamar o tecido, corram para lá para reduzir a inflamação que está ali presente. Então, o que vai acontecer? O extrato de castanha da Índia, ele vai desinflamar esse tecido. Em alguns graus do fibroedema geloide, nossa cliente apresenta dor. Então, para ela, desinflamar vai ser uma resposta de redução de dor.
vai ser descongestionante, vai reduzir o que? O cansaço. Quando você está com o nariz cheio de secreção, de catarro, quando você usa alguma ferramenta que descongestiona ele, você se sente o que mais? Aliviada. Dessa maneira também irá acontecer. Ele é vasoprotetor, porque lembram que quais as estruturas que estão sendo afetadas? Os vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Então ele vai tonificar e proteger esses vasos. Possui uma ação de vasoconstritora, que ela também reduz esse estresse desse transporte de sangue para aquela região, porque está sendo comprometida. Manifesta, né, ele manifesta também um poderoso tratamento no tratamento de varizes e varicocelas. Então percebam como eu entendo a patologia e como eu associo o meu ativo à patologia. Então, esses ativos eficazes no tratamento do fibroedema gelóide. Só que eu só vou fazer isso daqui, né, meninas? Se eu for aplicar, há uma suposição. Apliquei aqui meu ativo, vou fazer só isso daqui, né? E ele vai agir? Não, é associado ao quê? A manobras. Nesse caso, a drenagem linfática, eu vou fazer minha drenagem linfática, vou conduzindo, automaticamente eu vou reduzindo esses líquidos, vou aumentando a permeação desses ativos, vou aumentando a interação desse ativo com as minhas moléculas presentes nesse tecido. Então percebam que é um conjunto. Todos os estudos científicos, eles apontam que nenhum ativo é eficaz sozinho. Então, aqueles cremes que são vendidos para você aplicar na sua barriga e ir para a academia funcionam? Não! Então, isso precisa ser desmistificado. Então, o ativo ele será efetivo sim, quando eu associar a técnica. Beleza? Menta piperita. Ela é refrescante, estimula a circulação periférica e causa o quê? Analgesia. Ela é anestésica. Ou seja, esse tecido tá com essa circulação prejudicada. Esse tecido tá se sentindo dolorido. Então, esses ativos serão um conjunto para melhorar mais ainda esse tecido. Entendido? Então, associado com o quê? Com eletroterapias, com técnicas manuais. Então, isso é muito importante. Percebam, meninas, que a gente muda nossa visão diante desse contexto de utilização desses recursos. Beleza? Então, eu trouxe essa aula para ficar bem didática e dinâmica para vocês entenderem a importância dessas associações. Fibroblasto. Quem é esse ser? Fibroblasto. Fechamos já o fibroedema gelóide, agora nós vamos para um outro contexto. O fibroblasto, ele está no tecido conjuntivo e ele é responsável por sintetizar uma substância de extrema importância. E um dos seus empregos, da substância que ele sintetiza, é dar sustentação e flexibilidade para o tecido. Conhecida popularmente por nós como colágeno e elastina, que não é popularmente, é o nome técnico deles. Então, essa pessoa, o fibroblasto, coloque nos cadernos de vocês, ele será responsável por produzir colágeno e elastina. Essas duas proteínas essencial na firmeza e na elasticidade da minha pele. Então, minha pele está aqui. Se eu posso fazer isso e ela volta ao estágio inicial, é por conta do nosso colágeno e da elastina. Então, eles dão essa firmeza e essa flexibilidade ao meu tecido. Mas existem algumas patologias que afetam a qualidade dessas fibras, como, por exemplo, a flacidez tissular. Então, a flacidez tissular é aquela flacidez de pele, onde o meu tecido fica caído. Eu esqueci de trazer a foto para vocês da flacidez de pele. Então, a flacidez de pele, eu tenho uma flacidez causada pelo estiramento desse tecido e ele não conseguiu voltar ao seu estágio inicial. Lembra, eu fiz isso, ele voltou para o estágio inicial. Mas se essa minha pele tivesse sido esticada até aqui, eu poderia soltar ela
e ela não voltaria a ficar no seu estágio tão inicial, porque eu estiquei essas fibras. Imagina isso em qual processo? Na gestação. Estirou-se essa fibra durante 9 meses e aí ela vai voltando. Então, algumas mamães, após a gestação, apresentam flacidez tissular. E essa flacidez afeta diretamente quem? O colágeno e a elastina. Nós, com o passar do tempo, vamos envelhecendo, felizmente. E nesse processo de envelhecimento, nós também temos um dano nessa estrutura. Que é o que, professora? A baixa atividade mitótica da produção dessa substância. Então, coloquem nos caderninhos de vocês. Com o passar do tempo, decai a produção de colágeno e elastina. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar ferramentas que eu vou suplementar o colágeno ou a elastina, ou que eu vou produzir um novo colágeno e uma nova elastina e fortalecer o que eu já tenho. A segunda opção fica melhor, né? Então, as ferramentas que nós utilizamos na estética são para fortalecer o colágeno que nós já temos e essa elastina e produzir um novo colágeno e uma nova elastina. Então, nós temos ativos nos nossos produtos dermocosméticos, entrou um negócio no meu olho aqui, não tá querendo sair, que são responsáveis e que nos auxiliam dentro de um tratamento de uma flacidez de pele. Como, por exemplo, o DMAI. O DMAI, ele é um ativo utilizado nos nossos tratamentos que vai estimular a tonicidade tissular. Esse termo tonicidade deve-se a tonificar. Tissular, a pele. E o efeito lift é o efeito promovido após fazer essa tonificação. Então, as linhas de expressões, as rugas, quando a gente tonifica, elas ficam bem mais sutis, não apresentam tão expressividade nas suas características. Então, percebam que eu estou explicando o termo que acontece detalhadamente dentro desse tecido e como é que vai ser esse processo, como esse processo de interação promove uma resposta positiva. Então, outro indicativo que nós temos, que nós falamos anteriormente, é quem? O ácido hialurônico. Quer dizer que aquele é um peeling? Não, aqui ele vai fazer o quê? Ele vai ter o seu aumento no controle da hidratação da derme, lembram que ele é hidratante? Com isso, ele vai aumentar a tonificação dessa pele. Por meio de quê? Ele vai produzir colágeno e elastina e vai prevenir o quê? A integridade dessas fibras que tem lá dentro. Então, lembram a segunda opção? Que eu vou produzir um novo colágeno, uma nova elastina, e o que eu tenho lá, eu vou preservar a integridade dele? Sim. Então, com o passar do tempo, essas fibras que já estão aqui, elas começam a perder a sua integridade. E o ácido hialurônico, ele é como se fosse um óleo que nós passamos na porta nossa para ela parar de fazer barulho. Isso. Então, quando nós temos a presença desse ácido hialurônico, ele vai manter a integridade da estrutura do colágeno que nós já temos ali na nossa derme. Entendido? E o silício orgânico, gente, o silício orgânico, ele é maravilhoso, maravilhoso. E nós encontramos eles em fontes de minerais, ele é muito rico, nós temos ele no nosso corpo, ele faz parte dentro da estruturação do nosso colágeno e da nossa elastina, nós temos o silício orgânico como componente dessa matéria de produção. Então, além disso tudo, nós podemos fazer essa reposição por via tópica com os nossos ativos e podemos também ingerir por suplementação. Então, ele vai fazer o quê? Lembra que o ácido hialurônico ele vai preservar a integridade do colágeno e da elastina, hidratar melhor aquele tecido. Já o silício orgânico ele vai estimular uma renovação na produção desse colágeno e dessa elastina. Com isso, ele vai fazer o quê? Restaurar a firmeza dessa pele. Então, vamos lá. Professora, eu tenho uma cliente. Minha cliente tá com flacidez tissular. Eu comprei um produto maravilhoso para flacidez de pele. Eu olhei lá nesse produto, tem vitamina C estimula também colágeno e elastina. Tem silício orgânico, que também estimula colágeno e elastina. E tem ácido hialurônico. Será que é bom, professora? Me dizem vocês, é bom ou não é bom para essa flacidez tissular? Com certeza, será excelente. Mas vocês conseguiram perceber
que é possível nós escolhermos esses ativos quando nós entendemos os fatores que influenciam a formação da patologia? Então fica bem mais claro, meninas. Nós temos aparelhos, lembrando que nós devemos associar ativos com aparelhos e com recursos manuais. Então, meninas, eu achei essa aula muito rica. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei ela muito rica de informação. Espero que vocês tenham anotado todos os detalhes. Aqui está nossa questãozinha para vocês responderem para mim, mandar no meu e-mail até hoje, tá? Lembrando vocês que eu quero parabenizar do fundo do meu coração a interação de vocês. Vocês são nota 10. Todos estão participando dentro do seu limite, do seu alcance. Eu fico muito feliz por isso. Mesmo diante desse caos, vocês não desistiram. Isso para mim é muito, muito gratificante. Força de vontade, gente, é algo muito lindo. E quando vocês veem que às vezes tem dias que não são tão fáceis, tem dias que são bons, tem dias que são ruins, mas mesmo diante disso, vocês estão aqui comigo, persistindo no sonho de vocês. E meninas, não deixe de acreditar no sonho de vocês, tá? Um beijo da professora, obrigada de coração por ter ficado aqui comigo, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? E tenham aprendido de fato, que é o mais importante para mim, tá? Um grande beijo no coração de vocês e